Essa semana, a gente recebeu a notícia de que foi aprovada em primeiro turno por 312 a 144 votos na Câmara dos Deputados a PEC dos precatórios. Nessa frase que eu acabei de falar, existem 3 conceitos jurídicos que talvez não sejam do seu conhecimento, e isso acaba dificultando a compreensão da notícia. Como a ideia do canal é falar de política, mas explicando esses conceitos jurídicos, nesse vídeo eu vou dizer para vocês o que significa PEC, como é o procedimento para aprovação de uma PEC, vocês viram aí número de votos, segundo turno e tal, quer dizer, primeiro turno, e explicar o que são esses precatórios. E claro, deixando ali uma análise sobre o conteúdo dessa PEC, o que ela pretende mudar. Conhecer esses conceitos é muito importante para que a gente saiba o que é que esse povo todo poderoso está votando lá em cima e como isso pode nos afetar. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é PEC? PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é um projeto para alteração de uma regra que está na Constituição Federal. Quem já viu outros vídeos meus já me viu falando que a Constituição Federal é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. É onde estão as principais regras que regulam a nossa sociedade. Nossa Constituição foi promulgada, ela passou a valer em 5 de outubro de 1988 e ela restabeleceu a nossa democracia. Ela já tem 33 anos, o que é pouco se a gente comparar com a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, mas isso é assunto para outro vídeo. Ela já tem 33 anos e ao longo desses anos foi necessário mudar as regras que estavam ali ou até acrescentar outras que não estavam. Mas como essa é a lei mais importante de todas, ela não deve poder ser alterada com tanta facilidade, sob pena de perder sua força. Por isso, as regras para apresentar e aprovar uma PEC são completamente diferentes daquelas para apresentar e aprovar um projeto de lei comum. Primeiro, somente algumas pessoas têm legitimidade para apresentar essa proposta. A título de comparação, um projeto de lei, por exemplo, pode ser apresentado por qualquer deputado federal. Já uma PEC, ela precisa ser apresentada por no mínimo 1/3 dos deputados. A alteração de uma norma da Constituição é tão importante que se exige um certo consenso no parlamento, não só para aprovar, mas também para propor a mudança. Além dos legitimados específicos para apresentar a PEC, incluindo aqui o presidente da República, que foi quem apresentou essa PEC dos precatórios, a discussão e a votação dessa proposta também tem regra especial. Elas devem acontecer em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso. É como se fosse assim: vocês aprovam essa alteração aqui? Sim. Tem certeza que aprovam? Não? Então arquiva, cancela. Sim? Então deixa eu consultar a outra casa para ver se ela concorda também. E vocês aí, aprovam essa alteração aqui? Sim. Tem certeza? Tem certeza absoluta que vocês aprovam? Não? Cancela tudo. Sim? Aí a Constituição está alterada. E um detalhe, se em algum momento as casas disserem que não aprovam, essa proposta, a mesma proposta, só pode ser apresentada no outro ano, ou no termo técnico na outra sessão legislativa. Em relação aos votos, quantos votos são necessários para aprovar uma PEC? Vamos fazer de novo uma comparação. Para aprovar um projeto de lei ordinária, uma lei comum, é preciso somente o voto da maioria dos parlamentares presentes na sessão. Sabendo que para uma lei ser votada tem que estar presentes na sessão a maioria absoluta dos deputados, ou seja, o primeiro número inteiro depois da metade do número total de deputados. O número total é 513, isso dá 257 deputados. Esse é o mínimo de deputados que devem estar presentes para a gente iniciar a votação. Considerando isso, é possível então que esse projeto seja aprovado por 129 deputados. Já no caso de uma emenda constitucional, são exigidos os votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308. Percebam que o número de votos exigidos para aprovar uma PEC é maior do que o que a gente chama de quórum de instalação da sessão, que são os 257 deputados necessários para a gente abrir a votação. Beleza, você já sabe do que se trata uma PEC e tem noção
de como funciona o procedimento para aprovação dela. Isso já te permite entender duas partes da notícia dessa semana. Existe uma proposta de emenda à Constituição sendo votada na Câmara dos Deputados e ela já foi aprovada em primeiro turno. Falta agora o voto do "tem certeza?" e ainda as outras duas votações no Senado. Mas e os precatórios? O que é isso? Precatório é um título de crédito que as pessoas têm contra o governo. O governo está devendo a essas pessoas. Vamos pegar um exemplo aqui que faz parte da vida de muitos brasileiros. Imagina que você teve que entrar na justiça para conseguir se aposentar pelo INSS. Você tentou de maneira administrativa, mas o INSS negou. E aí você teve que procurar a justiça. Você ganhou, o juiz mandou o INSS te aposentar, não tem mais como recorrer dessa decisão e agora o INSS tem uma dívida com você. A partir do cumprimento da decisão, ele vai ter que pagar todo mês o valor da sua aposentadoria. Mas como ficam aqueles valores que você devia ter recebido desde que pediu o benefício quando o INSS negou indevidamente? Esses são os famosos atrasados. Se eles somarem uma quantia maior do que 60 salários mínimos, a lei diz que esse crédito deve ser pago através do sistema de precatórios. E o que isso significa? Significa que você vai entrar numa fila de credores e que vai precisar esperar o governo federal colocar o seu precatório dentro do orçamento para que você possa receber esses valores que ficaram para trás. Da maneira como acontece hoje, para os precatórios serem pagos, você precisa esperar o trâmite da burocracia. Mas uma vez que ele é colocado no orçamento, o seu crédito é pago. Acontece que para o ano que vem, as dívidas a serem pagas através dos precatórios somam quase 90 bilhões de reais. E o governo não quer pagar isso tudo. Com essa proposta de emenda à Constituição, é colocado um limite para o pagamento desses precatórios, e o restante da dívida é empurrado para 2023 ou para os próximos anos. Esse limite é de 40 bilhões. E para pagar só esses 40 bilhões, foram inseridas regras que permitem o parcelamento dessas dívidas ou até proposta de acordo para pagamento com 40% de desconto. Assim, pessoal, o precatório já é por si só uma super, hiper, mega burocracia para que a pessoa possa receber o dinheiro que o governo está devendo. A mudança da regra dificulta ainda mais. É praticamente um calote. Sem contar que isso gera um aumento em cascata das dívidas do governo, já que a cada ano novas dívidas vão entrando na fila do pagamento por esses precatórios. Como já existe na LOA, a LOA é a Lei Orçamentária Anual, onde estão descritas as receitas e as despesas de um determinado ano. Já tem previsão para a LOA de 2022 esses 90 bilhões dessas dívidas de precatórios. O que o governo consegue com essa PEC é liberar parte desse dinheiro para usar com outras coisas. Toda a argumentação oficial de defesa dessa PEC tem sido construída no sentido de que é preciso que seja feita essa mudança para que se possa pagar o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é o programa do governo do Jair Bolsonaro que pretende substituir o Bolsa Família. Acontece que, segundo alguns analistas, as mudanças que estão sendo propostas vão liberar muito mais verba no orçamento do que o que é necessário para custear esse programa. Na prática, o governo consegue mais dinheiro para ser gasto com o que eu gosto de chamar de despesas eleitoreiras, que são aqueles gastos que os políticos fazem para mostrar que estão fazendo alguma coisa de produtivo para conseguir voto suficiente para se reelegerem no ano que vem. As mudanças feitas por essa PEC ainda nem foram aprovadas e elas já geraram um impacto enorme na nossa economia. O dólar subiu, a bolsa caiu e o Brasil segue furando o fundo do poço para alcançar lugares tão baixos que a gente nem imaginava que existiam. A dívida pública vai aumentando, o país vai quebrando, Bolsonaro segue passando vergonha nos encontros mundiais e o resultado disso é que está todo mundo fugindo de qualquer relação com o nosso país. Não temos segurança jurídica, essa regra está dando calote em dívidas reconhecidas judicialmente. Não temos responsabilidade fiscal e a instabilidade política está só se agravando. Onde que a gente vai parar? E aí, gostou do vídeo?
Então deixa o seu like e ativa o sininho. Eu sempre esqueço de pedir isso, mas eu tenho certeza que você não vai querer perder os novos conteúdos que eu subo aqui. Todo sábado, 12h47. Ativa esse sininho que aí você vai ser notificado e fica muito mais fácil.